Olá, estamos aí mais uma semana, mais um Condcast e hoje você vai se aproveitar de uma situação muito específica. Nós estamos aqui com o Dr. Guilherme Rocha. Ele é médico em várias especialidades, mas é também nutrólogo. Então você que acha que paga caro para ir numa consulta com o nutrólogo, acompanhe o nosso podcast que nós vamos esfolar Guilherme hoje aqui, vamos tirar dele um monte de informação. Não quer dizer que vai resolver o seu problema sem você ir lá no consultório dele, mas pode te adiantar muito. Guilherme, obrigado pela sua presença aqui. Eu queria começar a conversar com você, Guilherme, perguntando o que é nutrólogo? Porque isso é uma coisa que antigamente você ia pediatra, tinha cardiologista. Uhum. E aí, assim, tinha basicamente algumas especialidades na medicina. De repente começou a surgir um monte. E aí surgiu nutrólogo. Sim. O que é um nutrólogo? Bom, primeiramente agradecer o convite, obrigado por estar aqui. Vamos lá, o que é um nutrólogo, né? No nutrólogo existe uma confusão muito grande de achar assim, doutor, mas nutrólogo é nutricionista? Não, nutrólogo é um profissional médico que fez no caso eu fiz uma pós-graduação em nutrologia, e quando você faz a pós-graduação em nutrologia, o que você aprende? Você aprende a tratar alguns distúrbios, tratar através do alimento, seria basicamente isso. Então o nutrólogo é aquele que vai entender, por exemplo, quando pega o teu exame e olhar que o teu magnésio está baixo e que o magnésio pode ser responsável pela cãibra que você estava sentindo à noite antes de dormir. Vai ser aquele cara que vai dar uma olhada quando você falar assim, olha, putz, eu estou tendo uma dificuldade no meu raciocínio. Ele vai pegar, vai olhar a tua alimentação e vai falar, então, tua alimentação está pobre em selênio, vamos aumentar a castanha do Pará, que tem uma concentração maior de selênio. Então, basicamente, o nutrólogo é um médico que entende dos processos nutricionais do corpo. Que apesar da gente achar que o médico sabe disso, o médico não sabe disso. Então, o médico não entende muito dessa parte da nutrição em si, tirando os pediatras com a questão dos nenéns lá. Mas não é um conhecimento geral. Então, por isso surgiu essa especialidade. Então, quer dizer assim que a gente pode dizer que a gente é o que a gente come? Totalmente. Isso é uma frase que foi dita há muito tempo e até hoje a gente não entendeu isso. Assim. A partir do momento que você começa a consumir aquilo que te prejudica, aquilo que é um fast food da vida, enfim, o consumo excessivo de álcool, esses excessos que a gente sabe que são excessos, a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa ideia, mas a gente insiste em fazer. A obesidade hoje, a OMS, não é uma palavra minha, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que determinou já há alguns anos a obesidade como uma doença, e é uma doença silenciosa, né? Ela é responsável pelo surgimento de mais outras 50 doenças, e entre elas câncer, né? E entre elas doenças coronarianas, e entre elas doenças degenerativas. Então, uma possibilidade assim, são inúmeras possibilidades de dar ruim na vida dessa pessoa. Doutor Guilherme, a gente sabe também o seguinte, que a gente está vendo isso aí, a alimentação então é fundamental, ótimo. Mas cada um tem um perfil diferente, assim, infelizmente ou felizmente, o corpo humano não é igual, todo mundo é igual. Um metaboliza de um jeito, outro metaboliza do outro, um tem mais facilidade de metabolizar um tipo de substância, um elemento X, Y, Z lá, e aí como é que faz para tratar, na hora que o cara chega lá para conversar com você, sempre ele busca alguma coisa específica, né? Eu acho que dificilmente alguém fala, eu quero saúde. Tem isso também? Ou normalmente o paciente chega lá te procurando por uma coisa especial? Eu quero emagrecer, eu quero ficar mais forte, eu quero ficar mais gordo, eu quero ficar com mais cabelo, com menos cabelo, eu quero ter mais libido, eu quero ter menos libido. Como é que é? Normalmente é uma coisa específica ou chega muito generalizando assim, eu quero ficar bem? Então, antigamente a gente tinha muito essa ideia da especificidade. Antigamente com o nutrólogo. Com o nutrólogo, antigamente, que eu digo assim, 8 anos atrás, né? Que foi quando eu terminei a pós e tal. Os atendimentos de lá para cá vieram muito com essa consciência de eu quero perder peso, eu queria perder aquela gordurinha, eu queria ganhar mais massa magra, eu estou tendo queda de cabelo, minha cabeleireira falou que isso pode ser minha comida, pode ser suplemento. Hoje em dia não, depois da pandemia, vamos colocar assim, como um marco ali para isso, depois da pandemia as coisas mudaram. Então hoje eu atendo famílias assim, do vovô ao neto, chegando lá falando, putz, eu quero fazer exame, eu quero entender o que está acontecendo com o meu corpo. E é muito, pegando o gancho que você falou de como tratar cada um, individualidade biológica. Isso tem que ser respeitado.
durante muitos anos, medicina se baseou em receita de bolo. Infecção de garganta, azitromicina, nimesulida, vai para casa. Tô sentindo dor na coluna, vai fazer um flancox aqui de 8 a 8 horas, 5 dias, acabou. E eu acho que precisa, sabe, Ricardo? Precisa do médico que trata a doença. Com fármaco. Com fármaco, com droga e tal. Precisa, óbvio, as pessoas adoecem. Agora, as pessoas adoeceriam muito menos se nós tivéssemos mais colegas preocupados em promover saúde. As pessoas adoeceriam menos, né? Então, isso aí é um dado até do SUS, que é interessante, que é o seguinte: a atenção primária, que é a prevenção, ela é 4 vezes mais barato que a atenção terciária, que é o tratamento da doença. Então, até financeiramente, para a gente seria melhor, enquanto sociedade. Sim. Sabe? Então, individualidade biológica. Tratar cada pessoa com cada particularidade. Mas como é que você identifica cada um? Exame. Chegou lá, isso aí. Exame e ectoscopia. É porque quando vai lá com você, tem que fazer exame pra caramba. Tem que fazer exame, é isso aí. Então, através do exame, eu vou identificar, por exemplo, o metabolismo. Eu vou entender se aquela queixa da insônia não está relacionada a um cortisol, que é o hormônio do estresse. Eu vou entender se o ganho de peso não está relacionado, às vezes, a uma alteração de tireoide. Se não está relacionado a um quadro inflamatório crônico. Porque tem muita gente, às vezes, que chega... eu não estou sentindo nada. Vem aqui fazer exame e não estou sentindo nada. E quando você pega o exame para olhar, tem várias alterações. E tem uma coisa assim que eu falo para os meus pacientes, assim... Todo mundo já ouviu aquela história de... fulano morreu. Morreu? Fulano morreu, mas fulano tinha alguma... Menino, fulano não tinha nada, fulano era ótimo. Fulano tinha, ele só não sabia que tinha. Muitas doenças cursam de forma silenciosa. Tem um caso que eu atendi de uma paciente que ela passou comigo, ela tinha um quadro de... Ela passou comigo, pediu os exames, quando chegaram os exames, eu fui olhar os exames dela. E ela tinha fibrinogênio, homocisteína e PCR ultrassensível muito alterados. E todos esses 3... são marcadores de risco cardiológico. Sim. Certo? Quando eu olhei os exames, eu falei, cara, olha, então, e muito alterados. Eu falei, você tem um risco cardíaco aqui aumentado, você tem histórico na família e tal. Ela ficou meio estática. E eu falei, o que aconteceu? Ela já chegou com os exames prontos. Ela falou, doutor, eu tenho risco de infarto? Eu falei, não é para te amedrontar, mas tem. Seus exames estão bem alterados. Ela pegou, abaixou a blusa assim, eu falei, cara, abriu o peito tem 5 meses. Eu infartei. Eu falei, ela falou, poxa, doutor, então se eu tivesse feito esses exames talvez 1 ano e meio atrás, daria para tentar prevenir? Falei, olha, se daria para tentar prevenir, ia depender de quanto que a sua coronária já estava obstruída. Agora, que de fato o seu corpo já está sinalizando isso há mais tempo, tá. Então, quer dizer, a prevenção é a melhor coisa, é prevenir do que remediar, né? Dá até assim, você previne quando você fala assim, olha, eu fui ali, eu ia viajar, aí eu calibrei os pneus do meu carro para prevenir, para não... Melhor do que remediar. E no caso da saúde, não remediar é não ter que tomar um remédio lá na frente mais pesado. Também. Não ter que tomar droga, né? Droga mesmo. A ideia do uso do medicamento, e às vezes as pessoas confundem muito isso, às vezes eu passo uma suplementação qualquer, um magnésio e tal. Poxa, doutor, mas eu já tomo muito remédio. Eu falei, mas entenda, isso não é remédio. Eu estou aqui repondo aquilo que falta na sua alimentação. Então, quer dizer, então a gente vai aproveitar a sua presença aqui, que eu falei no início, que a gente ia fazer umas consultas aqui. Eu recebi aqui dentro da TV vários questionamentos. Então, por exemplo, a gente tem um cinegrafista aqui que é gordo. Maurício Oliveira, gordo. Aí Maurício falou assim, pergunta para ele lá, como é que eu faço para emagrecer? E assim, e é possível, assim, mas eu não como nada e sou gordo. É possível a pessoa não comer nada e ser gordo? Porque a gente fala assim, poxa, eu não como nada e não consigo emagrecer. É possível isso, doutor? Então, ou é mentira? Tem mentira nessa história aí? Então, Ricardo, é complicado quando a pessoa já começa, já vem com essa narrativa, assim, né? Puxa, eu não como nada. Né? Um exemplo clássico que a gente tem uma influenciadora aqui do país que ela alega isso. Maurício aqui da TV, gordo e fala que não come nada. Pois é, mas uma situação dessa, não tem como. Né? É impossível. Essa ideia de meu metabolismo é lento. Cara, seu metabolismo tem que ser muito lento para você você adquirir uma obesidade mórbida. Tomando água, né? Não tem como. Então, o que pode acontecer? Uma alimentação errada. Então, eu não como muito. Às vezes ele come poucas vezes no dia, mas o que ele come nessas poucas vezes do dia
possuem uma concentração calórica absurda. Um outro ponto. Às vezes, no caso do Maurício, ele pode ter um intestino que funcione mal e a absorção dele é ruim. Então, o cérebro entende o seguinte, opa, não chegou nutriente suficiente, o que eu faço? Come mais. Aumenta isso aí. Come mais que não chegou. E aí ele vai comer mais. E aí a saciedade não chega nunca, porque ele nunca está satisfeito para o corpo. Sim. Esse é um outro ponto. Um outro ponto que pode estar associado é um quadro inflamatório crônico, que aumenta a retenção de líquido, mas assim, a retenção de líquido não é gordura. Tem muito paciente que às vezes chega também com essa ideia, putz, inchado, é inchado, não é gordo, é diferente. Isso, é isso aí. A retenção de líquido, você vai eliminar ali 4, 5 quilos até de retenção de líquido, você consegue eliminar. E só, morre ali, acabou. O restante é peso, é gordura, é alimentação ruim, é horário ruim de comer. Então Sim. Tem gente que não como nada, mas chega em casa, mete um pratão de comida, aquele mexidão desse tamanho, 10h30 da noite, 11 horas, tá na cama. As pessoas falam-se muito em inflamação do intestino. Não sei o que, porque você está com inflamação do intestino, e aí você está tendo dor de cabeça. O cara fala, eu tô com uma dor na junta, isso é inflamação do intestino. Se generaliza muito, Sim. né? Então não é muito essa ideia de tudo é o intestino. Mas o que, assim, eu não tenho problema nenhum, mas eu quero combater e eu quero prevenir essa questão de inflamação. Qual deve ser meu hábito básico que ajuda nisso aí? Vamos lá, alimentação correta, atividade física. O que é alimentação correta? É não comer muito o quê? Vamos assim, a grosso modo especificamente. Grosso modo a gente... Não é o caso de Maurício específico, que eu vou falar para ele pagar a consulta e ir lá falar com você, porque aqui não vai dar para a gente resolver o problema dele o tempo todo, mas... A grosso modo, os alimentos que mais inflamam são os carboidratos refinados, açúcares e farináceos, certo? Esses a gente precisa evitar os excessos. Tudo que leva trigo, por exemplo? Os farináceos. Bolo, sabe aquelas coisas ruins? Bolo, pudim, biscoito da vovó, biscoito da vovó, pãozinho, isso aí. Pão com manteiga quentinha de manhã. Isso aí. Quais são os menos piores? O menos pior, obviamente, é aquele de fermentação natural, Sim. que existe a quebra do glúten. Então, o pão de fermentação natural pode ser consumido, sem tanta preocupação. Agora, você pode comer seu pãozinho de manhã. É o exagero que faz mal. Isso aí, cara. É a falta de equilíbrio. Sabe por quê, Ricardo? O cara quer comer uma macarronada no almoço e no jantar, mas não quer comer salada. Isso me arrebenta. O cara quer comer macarronada, mas quando você passa 2 cápsulas de ômega 3 no almoço, ele não quer tomar o ômega 3. Ômega 3 todo mundo tem que consumir. Hoje, infelizmente, na dieta do Brasil, a gente não está acostumado a consumir peixes de águas profundas, salmão, truta, atum, peixe de águas frias. Então, tem que consumir ômega 3 para todo mundo. Minha filha tem 1 ano e 4 meses, toma ômega 3, tem que tomar, porque senão você não resolve o processo inflamatório em si. É porque a gente vê, Guilherme, que a parte, assim, tudo isso pode ser suplementado, né? Tudo pode ser suplementado. O que você não consegue através da alimentação, muitas vezes é necessário suplementar. Tem algumas coisas que a gente não acha em alimentos, mas a verdade é que é muito caro suplementar. Então, de repente, é mais barato você cuidar do que você fazer o tratamento no supermercado do que na farmácia de manipulação, por exemplo. Então, eu falo assim, depende, esse caro de suplementar hoje mudou. Hoje hoje existem suplementos que são muito mais acessíveis. E aquilo que de fato faz diferença no dia a dia do brasileiro não é caro. O que vai fazer mais diferença assim? Não é para todo mundo, mas é para quase todo mundo. Vitamina D, ômega 3. Vitamina D se encontra onde? Se eu não quero comprar um fármaco, nem quero suplementar. O que eu faço para ter vitamina D? 40 minutos de sol todo dia, em grandes grupamentos. Não adianta tomar 40 minutos de sol de camisa. 40 minutinhos, 20 minutinhos de sol no tórax, costas. Peguei um sol mais escaldante, igual esse que a gente está vivendo agora, 20 a 30 minutinhos de sol. E pode ser a qualquer hora. A vitamina C, vitamina D é bom você ir de manhã às 8 horas da manhã. Então, não vá ao meio-dia. É justamente o contrário, tá? Pegar o sol rachando mesmo. Sol rachando. Essa ideia da dermatologia que trouxe isso pra gente, que o sol é só até as 10 horas, que depois é mais cancerígeno, papo. Agora, quando eu passo protetor solar, eu estou evitando a vitamina D? Tá. Então, aquele cara que vai para a praia cheio de protetor solar, tudo bem. Ele pode não queimar a pele, mas também não está absorvendo, vai produzir vitamina D. Então, o que eu oriento? Eu falo assim, leva o protetor solar e passa na praia. Sabe? Passa na praia. Tô chegando na praia, saí do carro. Já tira a camisa. Vai descer areia, até você colocar sua sombrinha, não sei o que, tererê, juntar as crianças, você já recebeu sua vitamina D. Já deu bastante. Já deu. Não precisa ficar 4 horas no sol de meio-dia, nem porque deve. tô precisando de vitamina D. Não, e nem deve.
O que é de praxe hoje é fazer suplementação. Porque correria, a gente não vai parar para tomar vitamina D diariamente. Então, na dúvida, você vai suplementar a vitamina D ali, fazer um suplemento sublingual, oral, da forma que achar melhor. Injetável, tem a opção de injetável, que você toma uma injeção a cada 3 meses, tem essa opção. Então, vitamina D, sol. Magnésio. Magnésio é um pouco mais difícil. Magnésio, o solo do Brasil é muito pobre em magnésio. E a gente não encontra magnésio com muita facilidade nos demais alimentos na concentração que a gente precisa. Mas magnésio é extremamente barato de suplementar. Extremamente barato de suplementar. Você encontra em casa de produtos naturais. De malato, não sei o quê. Não sei o quê. Tem vários tipos de magnésio. Isso. Como é que é esse negócio de jejum intermitente? O jejum é um período que você vai fazer ali de entre 12 a 18 horas. Tem uma galera meio doida que faz 24, 48, enfim. Eu não sou a favor, tá? Mas existem os períodos de jejum que você basicamente reduz a sua resistência insulínica. Então você manda um sinal, você já acordou, você vai precisar de energia para conseguir movimentar o teu corpo, para conseguir executar as suas ações. Porém, quando o teu corpo vai buscar energia no restante, quando suas células vão buscar energia, não tem ali o carboidrato, a glicose rodando à torta e direita. E aí você vai fazer um novo processo de geração de glicose. Porque teu corpo não fica sem gerar glicose. Ela precisa de glicose para funcionar, então ela vai gerar glicose. Aí ela vai lá, como a sua insulina está baixa e tal, ela vai lá na gordura e queima a sua gordura para poder gerar energia. Então, o jejum intermitente funciona? Funciona. Pô, mas isso aí, olha, vem de encontro. Outro dia eu estava fazendo uma discussão com uma pessoa, quase saímos nas vias de fato lá. Uhum. Que falava, porque o jejum intermitente, mas eu sempre ouvi dizer que é melhor você fazer várias refeições pequenas por dia, porque aí o seu corpo vê que você está tendo alimento constante e você você aumenta seu metabolismo. Se você fica sem comer, o corpo automaticamente vai reduzindo o metabolismo. Não tem uma contradição nisso aí, não? Para perda de peso em específico, o jejum pode ser adotado como estilo de vida. Para perda de peso, a prática de jejum diário não é adequada. Boa, essa pessoa que queria sair na porrada comigo por causa disso aí, ó. É. Eu estava certo. Então, quer dizer, para emagrecer, o jejum intermitente não é a alternativa. Então, para emagrecer, a prática diária do jejum não é adequada. Sim. Não, o cara pode até emagrecer, que se ele ficar sem comer, ele vai até morrer, né? Não, como é que funciona a prática do jejum para quem quer emagrecimento? Vai comer normalmente as refeições. E 2 vezes na semana, 2 a 3 vezes na semana, um dia sim, um dia não, vai fazer o jejum. Aí você confunde o metabolismo. Porque o seu metabolismo vem de um dia que você se alimentou bem o dia inteiro, certo? E ele não queima, ele não para de queimar a energia que ele precisa. Ele fica em alta. Em alta, isso aí. E aí no outro dia ele continua em alta, quando ele vai buscar o carboidrato, ele não está ali, não tem alimento. Isso aí. E aí você engana o seu metabolismo sem a comida, então ele vai ser obrigado a buscar na gordura e vai manter a sua queima lá até ele perceber que você está com pouca... Você já comeu de novo no outro dia. Exatamente. Então entendeu? Ele mantém o metabolismo em alta. Então, Isso aí. Então é uma ladeira abaixo, sempre descendo ali naquela condição. É isso aí. É para dar uma acelerada na queima de gordura. Legal. Viu, Maurício? Então, aprendeu. Mas aqui tem outros casos também aqui. Tem o caso de um diretor nosso de imagem que está ficando careca. Careca. Ele chega aqui todo dia, ele penteia o cabelo assim, tá faltando cabelo aqui, faltando cabelo ali. Tem como evitar a queda de cabelo a partir de uma consulta com o nutrólogo? Sim, com certeza, tá? Aí, ó, presta atenção aí, você que está aí atrás das câmeras, hein? Vamos lá. Basicamente, nós temos 3 vias que nos levam à queda capilar, tá? Nós temos a via de estimulação, que é o estresse. E hoje ela é uma das mais importantes. A gente tem uma patologia hoje que está muito em alta, chamada eflúvio telógeno, que é uma queda capilar progressiva ligada ao estresse, enfim. Nós temos o fator nutricional. Então, muitas vezes o cabelo é uma... Pensa no cabelo como uma planta. Literalmente, a raiz, o bulbo capilar ali, ele está implantado num couro cabeludo que embaixo dele tem como se fosse um lençol freático, que são seus vasos sanguíneos. Se chega nutriente ruim, ele nutre mal, a planta morre. Então, seria basicamente um fator nutricional ligado a isso. Então, a alimentação é extremamente importante. E o hormônio, o fator hormonal, né? Que tem o DHT, por exemplo, a dihidrotestosterona, que é
um metabólico reduzido da testosterona. A testosterona no corpo ela passa por uma redução, vira esse DHT. Esse DHT ele tende a aumentar a queda capilar. Então, esse controle do DHT também precisa ser feito. Isso é genético? Vai ser, o pai é careca, o filho vai ser careca também? Tem uma ligação com isso, sim. Tá? Os fatores genéticos existem. E a gente não pode esquecer disso. Isso chama polimorfismo. Polimorfismo nada mais é do que várias arminhas que você tem dentro do teu corpo, carregadas, que são ali da sua genética, e basta você, na sua prática de vida diária, se você vai disparar ou não essa arminha. Ela está ali. Dispará-la depende das suas práticas. Então, alimentar mal, ser um cara muito estressado, isso vai disparar essa arminha e aí vai acontecer naturalmente essa queda capilar. Então, pode existir uma família de carecas com alguém cabeludo? Pode. É só ele não disparar a arminha. É só ele saber se habituar, contornar esses fatores que eu falei. Sim. Já que nós estamos aqui com essa consulta gratuita, né? Aproveita aí. Essa aqui não foi ninguém interno que fez essa pergunta, não, mas depois tem uma do outro cara que fez aqui a pergunta e deixou para fazer com você, que eu vou fazer. Mas a gente vê hoje que há uma espécie de uma epidemia acontecendo na nossa sociedade, que são as questões emocionais, psicológicas, psiquiátricas, a questão da depressão e o uso dos tarja preta. Uhum. Você concorda comigo que há uma epidemia? Total. Por que essa epidemia, hein? Está sendo gerada pela própria necessidade de se vender os remédios e condicionar as pessoas a essas drogas? Porque eu falo o seguinte, se você pudesse escolher entre uma droga e outra, eu acho que talvez a última que eu gostaria de escolher são as drogas que vendem em farmácia. Porque eu vejo pessoas que estão aí há 20 anos tomando remédio para depressão e que não se curam. Porque a prova é que o remédio não cura a depressão. Uhum. Tem como controlar ou combater esse tipo de epidemia, desse mal que está hoje aí, através dos princípios da nutrologia? Tem algo muito curioso, e aí você que está em casa, entra lá na ferramenta de busca no Google da vida e pesquisa, que você vai ver o que eu estou falando é verdade. 95% da serotonina, que é um neurotransmissor, um hormônio muito importante para o corpo e para a manutenção da saúde mental, 95% da sua serotonina é produzida no seu intestino. Depois do cérebro, o órgão que tem maior concentração de neurônios é o intestino. E então, aquela história que você está pensando com a barriga é verdadeira, né? Mais ou menos. Então, a função intestinal, se você tem uma inflamação intestinal, se você come mal, se você absorve mal os nutrientes, você vai dar... Eu falo assim, Ricardo, é o seguinte, pensa na saúde mental da seguinte forma. Você tem um baita de um projeto arquitetônico e você tem uma baita equipe de execução. O projeto arquitetônico é o conhecimento médico, as receitas, os medicamentos e tal. A equipe de execução são os antidepressivos, que vão pegar e colocar os neurotransmissores, que são os hormônios que a gente precisa que ajam no cérebro, nos seus devidos locais. Só que você tem um baita projeto, uma baita equipe, mas você não tem o material para fazer a construção. Porque esses neurotransmissores eles precisam ser produzidos por alguma coisa. Eles não surgem num estalar de dedos, num passe de mágica. São nutrientes, são vitaminas que são utilizadas para que esses neurotransmissores sejam formados. Então, é meio absurdo você pegar um paciente que às vezes está obeso, um paciente que às vezes tem um problema, enfim, psiquiátrico em si, e isso aí a gente iria para uma outra vertente, a gente tem uma epidemia de diagnósticos também. Hoje, porque hoje todo mundo tem autismo, todo mundo tem... Tudo se tarja. Hoje em dia, de atenção, déficit de atenção. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, falo isso muito com meus pacientes, quem gosta... Antigamente a mãe dava um buléu no pescoção no cara e falava rapaz, vai estudar, vagabundo. Aí hoje não, ele tem déficit de atenção, está tomando Ritalina. As doenças mentais existem, os problemas cognitivos existem. Agora, inegavelmente, nós enfrentamos uma epidemia de diagnóstico. Hoje tudo é bengala. Porque é mais fácil você estar apoiado numa bengala do que você correr sozinho. Para essa consulta desse amigo nosso aí que ele fez, né, que está com o joelho ruim, está com o joelho ruim, mas ele não, na hora H ele está falhando. Uhum. Tem cura, tem práticas que ajudam nisso? O que faz nessa hora? Primeiro a gente vai ter que ver exame para avaliar como é que está a faixa de testosterona dessa pessoa. Então, no caso do homem? No caso do homem. Da mulher também. A mulher também? A mulher também. A mulher sem libido, na grande maioria das vezes, ela tem um SHBG muito alto, que é um tipo de substância que se liga à testosterona e não deixa ela agir.
E muitas vezes uma taxa de testosterona livre muito baixa também. Isso para homens e para mulheres. Entendam. E isso é uma dificuldade, muitas vezes, de compreensão da sociedade, é que testosterona, estrogênio, SHBG, todos esses hormônios são normais para homens e mulheres. O que vai diferir são as concentrações. Nós, homens, temos concentrações 10 vezes maiores, normalmente, do que as mulheres de testosterona, habitualmente, e mulheres vão apresentar uma concentração de estrogênios e progesterona muito maior do que a nossa. Agora, todos os dois estão presentes no corpo masculino e feminino, tá? No caso do seu amigo do joelho ruim, o que nós vamos fazer para esse joelho dele melhorar? Ver essa testosterona, trabalhar, e assim, muitas vezes o que a gente precisa entender é que fator ligado à libido e disfunção erétil é mais de sistema nervoso central do que propriamente dito hormonal. É que muitas vezes o cara nem tem disfunção erétil, mas ele não tem libido. Por Isso exemplo, aí. Quem Isso toma aí. Tadalafila, você vê lá que a Tadalafila ela só funciona se você tiver libido. Isso Muitas aí. vezes o cara toma Tadalafila e o negócio não funciona. E não funciona, não funciona. Então, libido, na grande maioria das vezes, ela vai ser estimulada, obviamente, pelo fator hormonal, mas ela é estimulada pelo fator sensório. Hoje, por exemplo, a testosterona bioidêntica, não é a Deposteron, o Hormos, não são esses medicamentos que imitam hormônio. A testosterona bioidêntica hoje é utilizada hoje para prevenção de doenças prostáticas, por exemplo. A hiperplasia benigna de próstata, hoje, você faz testosterona bioidêntica, ela tende a controlar. Então quer dizer que o nosso caso aqui do joelho, talvez ele esteja precisando de uma reposição de testosterona. Pode ser que sim. E algumas outras coisas, mas aí se tomar testosterona, e isso faz com que também o seu próprio corpo diminua a produção, existe alguma coisa que você possa tomar para que estimule essa produção? Com certeza. Por exemplo, a gente vê que tem o tribulus terrestre, tem maca peruana, essas coisas funcionam, que muitas vezes o próprio atleta de fisicultura, quando ele para de tomar os anabolizantes, ele entra num TPC. Num período aí. Isso funciona? Sim, o TPC, que é a terapia pós-ciclo, vai funcionar para quem faz uso de anabólico em grande quantidade, que vai ser uma tentativa de dar uma reestimulação da função testicular. Então, através de fármacos, então o clomifeno, o HCG, o tamoxifeno, são alguns fármacos que, numa determinada ordem, auxiliam a isso. Mas a gente tem os fitosteróis, que são esses fitoterápicos que estimulam isso. Tribulus, maca peruana, a gente tem fenogrego, a gente tem uma série de outras substâncias que podem ser utilizadas. Black Tower? Também, eu acho que assim... Eu conheço. Hein? Hoje a gente tem uma gama de artifícios. O que não dá hoje, o que não dá para ter é aquela desculpa de tipo assim, não, é da idade. Isso hoje não tem mais como ter essa desculpa. Tudo dá para combater. Tudo dá para combater. Bom, Guilherme, o nosso tempo esgotou aqui, a conversa podia ficar aqui 2, 3 dias, que tinha um monte de pergunta ainda para fazer aqui, mas eu acho que é bom você ir lá procurar o doutor Guilherme no consultório dele, que muitas vezes, outro dia eu estava lá no meio dos meninos lá, e o sobrinho meu falou, você está fortinho. Eu falei assim, receita do doutor Guilherme. Guilherme, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado. Querido. Deixar para você aqui uma caneca do Condcast para você lembrar da gente. Irmão, obrigado. E dizer para vocês que estão acompanhando aí que semana que vem a gente está de volta com um novo episódio. É só sintonizar. Estamos também em todas as redes sociais da TV Guarapari, do Condcast. Estamos lá no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook e também você encontra no site da TV Guarapari. Até o próximo encontro.